Você provavelmente sabe os motivos que você tem para viver. Eu queria perguntar se você sabe os motivos pela qual você deseja morrer. Ter os motivos pela qual devemos morrer pode ser muito importante para levarmos a vida em plenitude. Queria falar um pouquinho com você sobre isso na palavra de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos, quero convidar vocês a pegarem a palavra em Filipenses, no capítulo 1, no versículo do 18 ao 26. Lembramos que este livro, de forma especial, essa carta destinada à comunidade dos filipenses, é muito interessante, porque São Paulo fala daquilo que é a dimensão do coração, daquilo que está dentro dele, uma comunidade muito querida por São Paulo. E agora a gente pode explorar esta carta tendo este olhar, que São Paulo vai falar então a esta comunidade com a voz, sobretudo do coração. E ele diz assim: irmãos, de qualquer maneira, com segundas intenções ou com sinceridade, Cristo é anunciado. Eu me alegro com isso e sempre me alegrarei, pois eu sei que isso resultará na minha salvação, graças à vossa oração e assistência do Espírito de Jesus Cristo. Segundo a minha viva expectativa e a minha esperança, não terei de corar de vergonha, se a minha firmeza continuar total, como sempre, em Cristo ser glorificado no meu corpo, seja pela minha vida, seja pela minha morte. Pois para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Olha só que forte essas palavras, né? Para mim, viver é Cristo. Tudo isso que me interessa é Cristo. Viver ou morrer é uma questão realmente daquilo que Deus deseja para mim. Mas Ele escolhe viver a vida de hoje por amor de cada um que Ele escreve a carta, de cada uma das suas comunidades a qual Ele passou para evangelizar, porque para Ele era o desejo de estar longe. Ele vai dizer isso. No entanto, se eu viver na carne, significa que meu trabalho será frutuoso. Neste caso, não sei o que escolher. Sinto-me atraído para dois lados. Tenho o desejo de partir para estar com Cristo, o que para mim seria de longe o melhor. O meu melhor para mim seria morrer. Mas para vós é mais necessário que eu continue minha vida neste mundo, por isso sei com certeza que vou ficar e continuar com vós todos, para que possais progredir, alegrando-nos na fé. Assim, com a minha volta para junto de vós, vai aumentar ainda a razão de vos gloriardes em Cristo Jesus. O que faz um homem não fazer mais diferença entre viver e morrer, embora tenha o desejo de morrer, é que ele encontrou a meta, ele encontrou o sentido da qual ele quer morrer, o sentido pela qual ele quer dar a vida. E quando nós olhamos para a nossa história, precisamos entender qual é o sentido pela qual você quer dar a sua vida. Você quer construir que forma de projeto de vida? Você quer deixar o quê? Porque esses são os motivos pela qual você quer morrer. E se nós não temos um motivo concreto para morrer, seja pelos nossos filhos, seja para que possa cada pessoa se sentir amada por essa e essas circunstâncias, para que este projeto possa alcançar pessoas assim. Se você não tem esse sentido, a tua vida vai perdendo o sentido. Quando nós pegamos pessoas como Gandhi, que morreram pela independência da Índia e fizeram todo um processo de pacificação, de uma revolução pacífica, ele estava ali escolhendo os ideais da qual ele queria morrer. Ele estava disposto a morrer por aquele ideal. Muitas vezes nós temos coisas como prioridades para nós, temos coisas importantes, mas quando vem aquela coisa que nós temos que escolher em morrer por esse ideal, morrer porque tem que passar por muitas vezes situações difíceis, engolir um monte de sapo, passar por barreiras que a gente humanamente vê-se incapaz, mas se você tem um ideal pela qual você quer morrer, isso se torna uma coisa que
te leva à vida. E aí nós temos uma coisa interessante. São Paulo fala assim que ele se sente atraído. O que te atrai? Então nós somos atraídos por esta meta, somos direcionados a esta meta, que aqui em São Paulo de forma especial é Cristo, e por causa desta meta eu pego então o último lugar. Que isso está aqui na palavra de Lucas, no Evangelho. Quando você entra para algo, você se coloca em último lugar, porque você está como aquele que está servindo, como aquele que está por último, como aquele que precisa, sobretudo, se colocar no último lugar para dar lugar a outros, porque a sua meta é uma meta mais profunda, que não é uma meta de aparências. Quando essas metas que não são de aparências desaparecem, as coisas que são mais profundas e que estão mais escondidas tomam evidência para te deixar no último. Porque aquela morte que existe em ficar o último lugar já não é mais morte. É vida, é sentido. Mas isso só tem ainda um sentido maior, e vai dizer São Paulo, para que nós possamos nos alegrar nesta fé, é essa dimensão espiritual. A dimensão de uma fé que nos leva a entender que nós vamos ocupar o último lugar para que lá no banquete do reino, o Senhor nos chame para frente. São Padre Pio dizia que não entraria no paraíso até que o último filho dele, espiritual, entrasse neste lugar, entrasse no paraíso. É como se ele falasse assim, olha, eu quero o último lugar até para entrar no céu. E quando ele faz isso, ele se humilha diante da poderosa mão de Deus. E a palavra nos diz que então você será exaltado. Deus te chama para os primeiros lugares, te coloca ali sobre os altares. E esse é o caminho dos santos, que amanhã a gente vai poder aprofundar um pouquinho mais. Deus vos abençoe e vos conceda a graça de entender e de buscar os motivos pela qual você deseja morrer, dar a sua vida, ocupar o último lugar, para que lá, na festa do banquete, Deus vos exalte. Abençoai Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.